Pessoal, peço que vocês coloquem novamente a lista de responda a chamada no Zoom aqui de novo, só para eu controlar quem está presente e quem não está. Ok? Façam um favor, responda ali nome e número no chat. Então, só para ficar registrado aqui, esse é o segundo vídeo da aula dupla do dia 10 de junho, com o nono ano A. Vídeo 2. Maravilha. Vamos dar início aqui então. Acho que todo mundo respondeu a chamada. Vamos dar início. Bom, eu coloquei aqui um resuminho para a gente, ó. Coloquei aqui um resuminho. Diferença entre dois quadrados é o a ao quadrado menos b ao quadrado, e a sua forma fatorada fica a mais b que multiplica a menos b, né? Para eu chegar na sua forma fatorada, o que eu faço mesmo? É a operação inversa, né? Como eu tinha aqui uma potenciação, eu extraio a raiz do primeiro, raiz quadrada, né? E a raiz do segundo. É isso que a gente faz, né? Para sair ali. A operação inversa da potenciação é a radiciação. No TQP, a mesma coisa. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, eu extrairia a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Depois era só analisar o termo central. Beleza, já fizemos isso. Agora, no cubo, né, a soma ou a diferença de dois cubos, a potência agora tem o expoente 3. A operação inversa continua sendo a radiciação, mas agora a raiz cúbica. Raiz cúbica. Então é só eu tirar a raiz cúbica dos dois termos, olha. E aí eu saio na minha fatoração. Vamos lá. Tem o exemplo na página 14, exercício 3 ali, que é o exemplo. Vamos tirar a raiz do m à sexta, raiz cúbica, e a raiz cúbica de 8 elevado a 12. Raiz cúbica de 8 elevado a 12. Ok, quem sabe de cabeça aí qual é a raiz cúbica de m à sexta? M ao quadrado? M ao quadrado. Por quê? Vou fazer o passo a passo aqui embaixo para a gente relembrar. M à sexta, raiz cúbica. Vai ser igual a m. Como que a gente tira da raiz? É o 6, que é o expoente, dividido pelo índice 3. Propriedades da radiciação lá. 6 dividido por 3, 2. Ok? Portanto, é só pegar o expoente 6 e dividir por 3. Ok? Então, sai aqui, ó. Raiz cúbica de m à sexta, m ao quadrado. Maravilha. E a raiz cúbica de 8n elevado a 12? Raiz cúbica de 8. Vamos colocar aqui embaixo. 2. Isso. Raiz cúbica de 8, eu posso escrever o 8 como sendo 2 elevado a 3, né? Só fatorar o 8 e sai 2 elevado a 3. Esse 3 cancela com o 3 do índice, então a raiz é 2. Portanto, raiz cúbica de 8 é 2. E a raiz cúbica de n elevado a 12. Opa, raiz cúbica. N elevado à quarta? Isso. Só dividir 12 por 3. N 12 dividido por 3 é igual a n à quarta. Ok? Então, 2n à quarta. Alguma dúvida nisso? Até aqui? Eu não entendi. Entendeu? Oi, Iris.
Até agora a gente extraía a raiz quadrada, não era? Diferença de 2 quadrados e o TQP. Sim. No cubo, a gente vai extrair a raiz cúbica. A gente extrai a raiz cúbica. E aí eu só estou relembrando ali como que extrai a raiz cúbica. Vou fazer de novo, um por um. Vem junto comigo. Raiz cúbica de m elevado a 6, né? Temos aqui, ó. Deixa eu pôr aqui em rosa. Raiz cúbica de m elevado a 6. É só eu dividir o expoente pelo índice. M, 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. 2. Olha lá. Então, a raiz cúbica de m elevado a 6 é m ao quadrado. E eu escrevi aqui, ó. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Vamos ver a outra agora. Eu tenho agora a raiz cúbica de 8n elevado a 12. É que eu fiz por partes antes ali, que eu acho mais fácil. Eu gosto de seguir o método do Jack. Primeiro eu fiz a raiz cúbica de 8 e depois eu fiz a raiz cúbica de n elevado a 12. Mas dá para a gente fazer de uma tudo junto. Raiz cúbica. O 8 não é 2 ao cubo? Se eu vier aqui, Sim. se eu fizer a decomposição dele, ó, 2 dá 4, 2 dá 2, por 2 dá 1. Olha lá, 2 ao cubo. Então, eu posso escrever o 8 como sendo 2 ao cubo. Tá? E o n com expoente 12. Tranquilo? Até aqui? Está acompanhando comigo? Iris? Iris? Oi? Iris? Oi? Pessoal, eu acho que a minha internet que caiu. Vocês estão me ouvindo? Agora eu tô. Agora sim. Ufa, eu acho que a minha caiu aqui, porque ele está gravando a aula anterior e acho que dá uma instabilidade e eu caí. E agora eu voltei até a minha imagem aqui, que legal. Nossa, assustei aqui agora. Eu também falei, cadê a Iris? Ô Iris, você acompanhou comigo até essa passagem aqui? Eu acompanhei. Beleza, então vamos dar sequência aqui. Ufa, achei que eu tinha desaparecido do mundo digital. Olha, Iris, agora é só eu pegar o expoente e dividir pelo índice. Esse 3 dividido com o 3 do índice vai ficar só o 2, né? Tudo bem? Tranquilo? Comecei com esse aqui, ó. 2 elevado a 3. O expoente 3 cancela com o índice 3 e fica só o 2. Certo? Já caiu de novo isso? Estão me ouvindo aí, povo? Tô ouvindo. Ufa. Ô, Iris, você está comigo aí? Eu acho que a Iris caiu, tadinho. Sumiu. Vou esperar ela voltar aí. Deixa eu ver. Ô, Iris, caiu sua chamada? Depois eu explico para ela. Então, alguém mais está com dúvida nisso aqui?
Esse 3 do expoente corta com o índice. E o n, que é o 12, é só dividir 12 dividido por 3 aqui. Vai ficar igual a 2n elevado a 4. Ok? Alguém ficou com dúvida nisso? Ronaldo, Oi? eu fiquei com dúvida no negócio, mas eu não sei se minha pergunta vai parecer um pouco burra, mas é Não, que eu fiquei com dúvida. não existe burrice, a gente está em aprendizagem. Vamos lá. Por que você tem que extrair a raiz cúbica mesmo? Ah, tá. Aqui, ó. Vamos retomar aqui o que eu fiz, ó. Vou só puxar para cá. Olha o resuminho que eu fiz aqui. Diferença entre dois quadrados, Lívia. Diferença entre dois quadrados. A gente tem aquele a ao quadrado menos b ao quadrado, certo? A potência ali não é ao quadrado? Onde você tá? Aqui, ó. Peraí. Nessa parte aqui, ó. Nesse resuminho que eu tinha feito aqui, ó. Ah, tá. Tá? Nessa partezinha ali. Ah lá. Eu tenho aqui diferença entre dois quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado. Tudo bem? Tudo. Como a potência é ao quadrado, a operação inversa da potência é a radiciação. Então, eu extraí ali a raiz quadrada. Tranquilo? Para achar os termos da fatoração, eu faço a operação inversa, então é a raiz quadrada. Por quê? Porque é índice 2. Expoente é 2, o índice da radiciação também tem que ser 2. No TQP, eu tenho a ao quadrado e o final b ao quadrado. Então, como o expoente é 2, eu extraio na operação inversa raiz quadrada. Agora, no cubo, soma e diferença entre dois cubos, como o expoente é 3, eu extraio a raiz cúbica. Eu sigo a mesma lógica do expoente. Se a potência é 2, raiz quadrada. Se a potência é 3, eu inverto na raiz cúbica. Melhorou um pouquinho? Deu para entender? Deu. Beleza. Obrigada. Então é só isso. Só pegar ali, se a potência é 3, então eu saio como raiz cúbica. Aí eles conseguiu voltar aqui ou não? Acho que não ainda. Não. Beleza. Bom, então extrair a raiz. Todo mundo entendeu como que eu tirei a raiz aqui? Só tirar Opa, a raiz cúbica 2n à quarta. Beleza. Vou apagar aqui só para despoluir um pouquinho minha lousa, que está muito poluída aqui. Beleza, tirei um pouquinho de poluição visual aqui. Extraí as raízes, agora eu vou para a minha fatoração. O que a minha fatoração me diz? Para eu seguir o seguinte. Depois que eu acho os termos, eu saio nesse aqui em verde. Como é positivo ali, vai ficar A mais B, né? A mais B, que multiplica A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Essa é a minha identidade. Quem é o meu A e o B? É o que eu achei. M ao quadrado mais 2n à quarta. Voltei. Oi, Iris. No final eu volto com você. A gente vai fazer mais um exemplo, aí a gente retoma ali a raiz cúbica, tá? Mas eu estou gravando essa aula aqui também, depois eu disponibilizo aquela parte ali. Tá Mas ok. a gente volta nas raízes de novo, tá? Fica tranquilo. Então, ó, o A é o m ao quadrado e o B é o 2n à quarta, que são as raízes que eu encontrei da minha expressão original ali. E aqui dentro vai ficar A ao quadrado, então m ao quadrado ao quadrado, tá? Como o A é m ao quadrado, então é m ao quadrado, potência de uma potência. Vamos lá. Menos o primeiro vezes o segundo. M ao quadrado, que multiplica 2n à quarta. Né? Que eu estou aqui no AB, né? Estou aqui no AB.
Então, tá aqui, ó, A vezes B. O último é o B ao quadrado. Então, eu tenho 2n à quarta, que é o B, elevado ao quadrado, potência de uma potência. Essa faturação ela tem umas passagens a mais algébricas, aí ela dá um pouquinho mais de trabalho. Mas devagarzinho, um passo de cada vez, a gente sempre chega lá. Alguém tem dúvida nessa passagem que eu fiz aqui? Vou fazer mais um Não. exemplo ainda, mas por enquanto acho que... Ô, Ronaldo, Oi. eu tinha uma dúvida assim. Ah, Ali, onde tem expoente potência de potência, pode reduzir ela ou não? você pode sair direto também, é que eu estou indo devagarzinho, mas a gente vai resolver, não acabei ainda não. Ah, tá, beleza. Beleza? Eu ainda não acabei, tá? Só dei uma parada aqui para a turma respirar, dar uma olhada nisso aí e me mandar alguma dúvida se tiver. Podemos seguir? Beleza. Vamos lá, então. Podemos? O primeiro, então, sai aqui, continua o m ao quadrado mais 2n à quarta. E agora eu vou resolver dentro do colchete ali, que vai ficar só parêntese mesmo. Potência de uma potência, m, 2 vezes 2, ok? Potência de uma potência, é só multiplicar os expoentes, que dá 4. Tranquilinho? Menos. Tranquilinho? Aqui agora, ó, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou ficar com 2m ao quadrado, n à quarta. Ou seja, 2 vezes o A vezes o B. Né? Não tem problema. Mas, agora, ó, potência de uma potência. 2 ao quadrado, 4. N à quarta ao quadrado, é só eu pegar o N e multiplicar os expoentes. 4 vezes 2, 8. Dúvidas? Não. Só tem um pouquinho, essa fatoração, a gente vai precisar de muito treino de vocês. Porque não dá para a gente ver um exemplo ou dois e aí já, porque são muitas passagens algébricas. Então vamos devagarzinho, um passo de cada vez, aplicando uma propriedade de cada vez, e aí a gente consegue chegar lá, tá bom? Então, ó, dei um print nessa tela, dei um print, joguem isso aqui para o seu caderno, para a sua apostila, depois você tenta fazê-la de novo. E eu vou fazer o segundo exemplo, que é o item B. Vamos fazer junto para ver se melhora um pouquinho essas passagens aí, ok? Então, dei um print aí para eu poder apagar essa tela. 10 segundinhos aí para vocês darem uma respirada e tirarem essa foto aí. E sigamos. Vamos lá. Bia, deu para entender? Deu? Isabela, deu para acompanhar um pouquinho? Deu. A Iris, eu sei que está com um pouquinho de dúvida ali, nós vamos tirar agora, viu, Iris? Vamos lá. Próximo exemplo agora aqui, ó. B8A ao cubo, se eu estou enxergando direito ali. 8A ao cubo é mais ou menos menos 27B ao cubo, né? B ao cubo. Beleza. Quando eu olho uma expressão dessa, eu preciso achar um caminho de fatoração. Eu não consigo ver fator comum ali, eu não consigo ver fator comum, TQP muito menos, e a diferença entre dois quadrados também não, porque os expoentes ali estão ao cubo. Então não dá para eu sair por diferença entre dois quadrados. Eu vou sair com a diferença entre dois cubos.
A diferença entre dois cubos, a operação inversa delas, eu extraio a raiz cúbica. Venho aqui, raiz cúbica desse primeiro termo e a raiz cúbica do segundo termo. Raiz cúbica. Ok? Bom, agora eles, acompanha comigo aqui embaixo. Ó. Vou fazer aqui. Eu tenho que extrair a raiz cúbica. Aí está comigo aqui, né? Tô. Beleza. Raiz cúbica de 8 ao cubo. O 8 a gente já viu que dá para eu escrever como sendo 2 ao cubo. E o a ao cubo aqui. Dentro da raiz cúbica. Joia. O expoente 3 cancela com o índice, porque é uma divisão, né? 3 dividido por 3 vai dar 1. Então é só tirar ele da raiz, ó. 2a. Entendeu? Até ali? Entendi. Seria 3 dividido por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. Potência com expoente 1 dá o mesmo número. Então a minha primeira raiz aqui, ó, meu primeiro termo, será o 2a. É a mesma ideia da diferença entre dois quadrados. Mesma ideia. A única coisa é que agora é raiz cúbica. E o último termo, o segundo aqui, vou extrair a raiz dele também. Raiz cúbica de 27 b ao cubo. Então eu vou fatorar o 27. Ele é múltiplo de 3, vai dar 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. 3 ao cubo. Então eu posso reescrever como sendo raiz cúbica de 3 ao cubo, b ao cubo. Raiz cúbica. Ok? 3 ao cubo é 27. Tudo bem, Iris? Tudo bem. Beleza. Agora é só eu cancelar o expoente com o índice da raiz. Por quê? Porque o 3 divide com esse 3 aqui vai dar 1. Então sai só o 3 aqui. Esse 3 do expoente divide com o 3 do índice vai dar 1. Então sai o b de dentro da raiz. Então eu fiquei com as raízes 2a e 3b. Deu para entender agora? Deu. Beleza, nós vamos fazer bastante exercício desse aqui, aí vai treinar bastante a raiz cúbica. Então eu saí com as raízes ali 2a e 3b. São os dois termos da minha fatoração. Agora eu só vou seguir a identidade. Vou dar uma despoluída na minha tela. Quem precisar dar um print aí das raízes, aproveita porque eu vou apagar esse roxinho aí. 5 segundinhos e a gente já segue. Dá uma respirada, dá uma pensada. Se ficou alguma dúvida, falem aí. Depois eu tenho o exercício 1. Tá, vamos fazer junto, se der tempo. Bom, essa aula vai até 10h30 ou 10h40? 10h30. 10h30. Beleza, vamos seguir aqui então. Vou apagar aqui as raízes que eu fiz para despoluir um pouquinho. Ótimo. A identidade, ó, de novo, são muitas passagens algébricas. Vamos com calma, por partes. A minha identidade é essa aqui que eu circundei ela em rosinha, né? Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo. Então eu tenho o A, como o sinal aqui é negativo, eu vou usar a fatoração negativa. A menos B, que vai multiplicar A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Quem é o A? É o 2A. Ok? Porque eu achei ele aqui em cima. Ó. E o B vai ser o 3B aqui.
segundo termo, né? Agora eu tenho o primeiro termo ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado, então é 2a ao quadrado. Ok? Primeiro termo que é 2a ao quadrado. Alguma dúvida? Até aqui? Nenhuma. Não. Tranquilo, né? Agora eu tenho mais o primeiro termo multiplicado pelo segundo termo. Então, 2a, 2 vezes a, que multiplica 3 vezes b. 2 vezes a vezes 3 vezes b. É o primeiro termo vezes o segundo termo, tá bom? E, por fim, eu pego o meu segundo termo e elevo ele ao quadrado. Então, eu tenho aqui 3b, que é o segundo termo, ao quadrado. E aí eu fecho o colchete aqui. Tudo bem? Até aqui? Tudo. Ficou mais aceitável do que o primeiro exemplo, porque a gente já está melhorando, né, aos pouquinhos. Vamos lá agora. O que falta eu fazer? Falta eu resolver essas expressões aqui, né, esses cálculos todos que eu tenho que fazer. Vou vir aqui, vou pegar agora em azulzinho aqui. Vou repetir o primeiro, que não muda nada. 2a menos 3b. E aqui eu vou resolver já sem o colchete. 2a ao quadrado, Iris, como fica? Vamos ver se você me ajuda. Fica 4a ao quadrado? Perfeito. 2 ao quadrado é 4. A ao quadrado, A ao quadrado. Muito bem, muito bem. Agora eu tenho toda essa multiplicação para fazer aqui. Quanto dá? 2 vezes 3, 6ab? 6ab. 6 que multiplica a b. Bem demais. Agora eu tenho 3b ao quadrado. Dá quanto? 9b ao quadrado? 9b ao quadrado. Bem demais, bem demais. Fechamos aqui, ó. Não tem mais nada para eu fazer. Essa é a minha forma fatorada. Entendeu? Entendi. Aí, tem um pouquinho mais de álgebra, dá um pouquinho mais de trabalho, mas devagarzinho dá para chegar lá, né? Devagarzinho a gente vai chegando. Extraio a raiz, acho os dois termos, né? O primeiro e o segundo, e aplico a minha identidade ali e saio com as operaçõezinhas algébricas ali. Tranquilinho? Tranquilinho? Tranquilinho. Vamos fazer o exercício 1 na página 15. Exercício 1. Mas antes de fazer o exercício 1, eu vou passar a tarefinha de vocês. Tarefinha da atividade suplementar. A atividade suplementar é o exercício 9. O exercício 9 está aqui. O exercício 9 ele tem o item 1 e o item 2. Então, o item 1 está aqui. Fatório os seguintes trinômios. Observe que se você tentar tirar a raiz quadrada do primeiro e do último, não vai dar certo, porque não tem raiz quadrada de 21. Então, você vai usar quem? O Estevão. Ó, aqui você vai sair para o Steve. Ok? Aqui já dá para sair por TQP. Porque tem raiz quadrada do primeiro e raiz quadrada do último. Talvez dê. Aqui já não dá. Vai sair por Steve de novo. Porque não tem raiz quadrada de 20. Tá? Então, ó, Steven, TQP e Steven. Esse é o item 1. Feito isso, nós vamos vir para a próxima página. E nós temos aqui o item 2.
O item 2 já é soma e diferença de cubos. Observe aqui, ó. Só tirar a raiz cúbica do primeiro e do segundo. A mesma coisa no B, a mesma coisa no C e a mesma coisa no D. Então, aqui tudo, ó, soma e diferença de cubos. Ok? A, B, C e D. Essa é a tarefinha, vocês têm até segunda-feira, tem bastante tempo aí, porque nós temos o feriado agora. Eu não vou cobrar que vocês me entreguem isso aí no feriado, não. Vocês me entregam na segunda-feira, até às 8 horas da manhã. Alguma dúvida na tarefa? Não, nenhuma. Beleza, então voltemos aqui para a nossa apostila. Página 15, exercício 1. Vou apagar aqui. Vamos ver, vamos fazendo os exercícios aqui até onde der. Tá? Tem só 2 só. Ah, beleza, rapidinho. Vamos lá. Então, exercício 1, página 15, letra A. É x ao cubo mais 27. Facinho, hein? X ao cubo mais 27. Bom, como está o cubo, eu venho aqui e extraio a raiz cúbica. Venho aqui e extraio a raiz cúbica. De cabeça, vamos ver. Raiz cúbica de x ao cubo. X. 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 Raiz cúbica de 27. Dá para sair de cabeça? 3. 3. 3, porque 27 é 3 ao cubo, né? 3 ao cubo dentro da raiz cúbica é 3. Beleza, já saímos, já temos os nossos termos aqui, ó. O primeiro é o x, o segundo é o 3. E eu tenho um mais entre os dois termos ali, então eu vou para o mais aqui, ó. A mais B, que vai multiplicar A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Só aplicar. O primeiro, que é o x, mais o segundo, que é o 3. O primeiro ao quadrado, x ao quadrado. Menos. O primeiro vezes o segundo, x vezes 3 ou 3 vezes x, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Já saímos direto. Primeiro vezes o segundo, né? Eu tenho x vezes 3 ou 3x. Mais o segundo ao quadrado é 3 ao quadrado, que é igual a 9. Acabou. Tá? Na verdade, talvez ainda não, né? Dá para sair um TQP ali ou não? Acho que não, porque 2 vezes, se eu tirar a raiz ali, vai dar 3. 2 vezes 3 vai dar 6, não vai dar. Olha só aqui que estava pensando aqui, ó. Que daqui desce para sair um TQP, ó. Por quê? Porque raiz de x ao quadrado e raiz de 9. Mas o termo central não bate. Tá? Então a nossa fatoração para aqui mesmo. Ok? Pode dar um Ali na aí. frente do AB fica menos mesmo? Fica. Porque ele tem que ficar negativo ali. Ok? Ok. Olha só, na nossa expressãozinha que a gente colocou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui na apostila. Que eu já apaguei, né? Deixa eu ver, acho que tem aqui embaixo, quer ver? Aqui na apostila, na página 14, pode ver aí embaixo, ó. A ao cubo mais B ao cubo, em azul, no Organize as Ideias. A ao cubo mais B ao cubo é igual a A mais B, que multiplica A ao quadrado menos o primeiro vezes o segundo mais B quadrado. Tudo bem, Iris?
Deu para ver ali? Tudo bem.